Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo e hoje nós vamos receber aqui a psicóloga Alessandra Pereira, que vai falar com a gente sobre terapia. Vai dar todas as dicas, vai explicar sobre terapia e vai falar quando é que a gente precisa de terapia. Então, se você tem essa dúvida, se você é uma pessoa que se pergunta, será que eu preciso de terapia? Será que aquela pessoa que eu conheço precisa de terapia? A gente vai tirar essas dúvidas agora no bate-papo de hoje. Se você conhece alguém que precisa desse assunto, desse conteúdo, que precisa ver esse conteúdo, já aproveita esse início do nosso bate-papo, aperta aqui no aviãozinho e já convida essa pessoa para o nosso bate-papo, que com certeza vai ajudar bastante gente. Então, é aquela velha história, né? Coisa boa a gente tem que compartilhar. E esse assunto é muito importante, então a gente precisa, assim, chamar bastante gente. Então, enquanto eu convido aqui a Alessandra, vocês vão chamando aí os seus amigos para... Olá! Opa, Alessandra? Uma travadinha aqui na internet, mas é isso aí. Enquanto ela vai ajustando aí, vocês podem ir convidando os amigos de vocês, as pessoas que vocês conhecem. Oi, Rosângela, tudo bom? Opa, Agora. agora sim. Agora. Estava Bem-vinda, tentando tudo aqui, bom? olá. Peraí que eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver o que tá aqui, Oi, ouve oi, oi. aqui. Vou falando aí enquanto isso para você ir testando aí se tá chegando o meu áudio. Meu áudio tá chegando para vocês, gente? Não tô te ouvindo. Vou aguardar aqui para ver se o pessoal me diz aqui. Meu áudio Eu tá vou chegando para sair e vou vocês? entrar de novo, Jaque, que eu não tô te ouvindo, Tá tá? bom. Vamos lá. Vou convidar ela aqui. Mas aí vocês me dizem também se vocês estão normal. Tá, né? Obrigada. Carro. Li errado. Agora. Ah, perfeito. Obrigada, gente. Tudo certo agora? Agora sim. Olá. Maravilha, seja bem-vinda mais uma vez. Sempre um Obrigada. prazer receber você aqui para fazer esse bate-papo maravilhoso. É muito bom mesmo estar aqui com você de novo. Que bom, obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos falar desse assunto, né? Vamos ver Com certeza. que a gente traz hoje aí de interessante para esse público, o que a gente traz de elementos novos para que as pessoas entendam um pouco mais o que é esse universo da terapia, né? Perfeito. E, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu vou lendo aqui durante o nosso bate-papo. Qualquer dúvida, qualquer experiência que vocês também queiram compartilhar, fiquem super à vontade, tá bom? Bom, a gente sabe que a terapia passou anos aí com um estigma, né? Muito preconceito, muita gente achando que era coisa de doido, né? E, enfim, muita gente deixando de cuidar da saúde mental por causa desse preconceito, com medo do que as pessoas iriam falar e muitas pessoas julgando aquelas que estavam fazendo, né, terapia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da terapia enquanto cuidado com a saúde mental. Que a gente sempre vê a saúde pensando só no corpo, né, na parte física. Mas a gente não é só parte física, né? A gente tem o emocional, a gente tem aqui a nossa mente. Então, também pode adoecer, né? O nosso emocional, a nossa mente. Então, aí vem os cuidados com um psicólogo ou com um psiquiatra, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que você colocou muito bem quando a gente fala que até bem pouco tempo, né? A gente fala pouco tempo, eu estou falando aqui anos 80, anos 90. Terapia era vista como uma coisa voltada apenas
para a questão da saúde mental, então se via muito associada à loucura, se via muito associada aos transtornos, né, psiquiátricos de maneira geral, aqueles transtornos mais graves, né? Então quem ia para a terapia era quem estava louco, quem estava doido, quem estava precisando, né, de uma intervenção mais contundente, mais evidente, né? E isso é uma história que a gente carrega. A própria psicologia, ela carrega essa história, né? De ter estado durante um tempo muito associada a essas práticas que são práticas mais médicas, mais psiquiátricas, mais voltadas para as patologias, vamos colocar assim, né? Porque é uma das ações que o psicólogo ou que a terapia pode ajudar, é quando você de fato tem uma patologia, tem um adoecimento, e aí você precisa fazer o acompanhamento tanto psicoterápico quanto medicamentoso, e aí eu estou falando de um psiquiatra, para que possa acompanhar você e você entender o que está acontecendo com você quando você tem um problema de saúde mental, né? E aí a gente está falando assim como uma pessoa que tem um problema cardíaco precisa fazer acompanhamento, uma pessoa que tem diabetes precisa fazer acompanhamento, uma pessoa que tem um transtorno mental, ela precisa fazer esse acompanhamento também. E durante muito tempo a psicologia esteve associada a só essa área da psicopatologia. Hoje a gente já consegue entender a psicologia de uma outra maneira. E isso se dá principalmente aqui no Brasil, devido à própria característica da nossa população. E aí tem uma coisa curiosa, né? A psicologia no Brasil, ela tem uma característica muito voltada para essa questão do social. Muito dessa questão relacionada às desigualdades do país, as questões relacionadas à pobreza, as questões relacionadas a todo esse universo que é o universo que é a característica socioeconômica da nossa população. E aí, por conta dessas nossas características, o território da psicologia no Brasil ele foi se expandindo para outras áreas. Então, hoje a gente trabalha não apenas do ponto de vista do processo de tratamento, mas a gente trabalha também do ponto de vista da promoção, né, da saúde, do ponto de vista dessa questão de ajudar as pessoas a lidar com determinadas realidades. A psicologia expandiu bastante, né? E aí, na virada do século, a gente tem isso ainda mais, de maneira mais evidente. Você falou uma coisa muito legal, que é essa separação que a gente faz de mente e corpo, né? A gente traz aí na história também uma tradição de separar mente e corpo. E a gente sabe que isso é apenas do ponto de vista didático, para a gente entender, mas que a saúde integral, ela compõe tanto o físico quanto o mental. Então, de nada adianta você estar só cuidando da sua saúde física, praticando esportes, mas você é uma pessoa que não sabe lidar com as suas emoções, você se irrita com facilidade, você não tem paciência para lidar com determinadas situações, você é explosivo, você não sabe se relacionar direito com as pessoas, você às vezes é estúpido, é grosseiro, fala o que não deveria, é impossível. Então tem uma série de características Às na vezes nossa aceita tudo demais, isso né? também, Calado. né? Muito calado, muito tímido, muito reservado, né? Se submete a muita coisa. Então, assim, tem uma série de características nossas, né? Como pessoas, que elas podem ser ajudadas, elas podem ser melhoradas, se a gente começa, então, o processo de psicoterapia. E aí, esse é um processo que foi uma conquista mesmo, à medida que a psicologia foi se aproximando mais das pessoas, ela foi conseguindo, talvez, colocar um pouco mais a possibilidade de serviços, né, de ocorrências e de situações que a gente precisa trabalhar. Tem aspectos muito específicos do âmbito, por exemplo, da escola, do âmbito das organizações, do âmbito das questões jurídicas, porque estão associadas a essas instituições que a psicologia também pode ajudar nesses contextos. Então, acabou que a gente tem um território bastante amplo, mas esse território ele só cresceu de uns tempos para cá, mais ou menos uns 30, 40 anos para cá. Antes disso, a gente ainda estava bastante empenhado, né, ou muito voltado para o campo mesmo do processo do adoecimento. Hoje a gente trabalha mais com a promoção de saúde, qualidade de vida e outras temáticas dessa natureza. É isso. Maravilha. Super bem explicado. Eu vou ler aqui alguns comentários, as perguntas de quem está assistindo aqui. Ó, a Thaís comentou: terapia ajuda a curar e oferecer bem-estar. Recomendo. Maravilha. Isso. No campo do bem-estar, tem uma infinidade de coisas já que podem ser feitas. Pessoas que precisam, que querem, né, melhorar a si mesmo como pessoa. Então, é até interessante falar que você não precisa estar passando por nenhum problema
para você procurar terapia. Você pode fazer terapia para se conhecer, né? Para saber um pouco mais sobre você mesmo, para lidar melhor com algum aspecto que você acha que você precisa melhorar. Então, a terapia hoje ela não é algo voltado apenas para o momento de crise ou para um momento mais difícil ou delicado na vida. Então, ela também é voltada para um momento em que você que tá tudo ok, que sua vida está tudo ok, e que você percebe que você precisa de um desenvolvimento pessoal, de um crescimento como pessoa, e também você pode procurar terapia para isso. E o bom que procurando quando você está bem é que você também já vai saber como lidar com as situações quando não estiver tão bem, né? Isso, que aí entra a Já vai questão se da conhecer melhor. Isso aí entra a questão da prevenção, né? É quando você começa a lidar melhor com quem você é, e aí a partir do momento em que você sabe ou aprende a lidar com quem você começa a lidar melhor com as situações que estão ao seu redor, né? Os problemas que eu sempre digo para algumas pessoas que faço acompanhamento, né? Problema a gente sempre vai ter. Problemas, a vida inteira a gente tem Faz problemas, parte da vida, né? dificuldades. A questão é como é que nós estamos em cada etapa em que o problema aparece, em cada momento de vida. E aí é que são as questões delicadas para a gente manejar. Às vezes, uma dificuldade que aparece muito cedo na vida da gente e a gente não sabe manejar, a gente acaba carregando ela por muito tempo, né? Às vezes, em uma outra fase da vida, a gente consegue lidar um pouco melhor. Então, assim, são questões que a gente também leva em consideração. O desenvolvimento da pessoa, a experiência dela, a maturidade, tudo aquilo que está relacionado com a história de vida de cada um. Perfeito. Tem algumas perguntinhas aqui. A Amanda perguntou: como iniciar uma terapia e onde podemos encontrar? Bom, já falei então um pouquinho que terapia não é só para quando você está mal ou ruim, né? Você pode iniciar uma terapia, inclusive no momento em que você quiser de se desenvolver como pessoa. E aí, desde as questões relacionadas à autoestima, então, quando procurar terapia? Quando você sentir necessidade ou vontade ou um desejo de procurar ou de se melhorar como pessoa. Uma coisa importantíssima nesse tópico, já que eu acho que é sensacional e a gente sempre fala disso, e às vezes as pessoas não entendem muito bem, é que assim, ninguém pode querer terapia pelo outro. Do tipo, por exemplo, eu não posso querer que você vá para terapia. Eu posso até querer, porque lógico, eu sou um sujeito livre e eu posso pensar o que eu quiser. Mas o desejo e a vontade de buscar a terapia, de buscar ajuda profissional, ele tem que estar na pessoa que busca ajuda. Por mais que você seja, sei lá, você acha que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu filho, seu namorado, a sua amiga, qualquer pessoa ao seu redor, se você acha que essa pessoa precisa de terapia, então o que você pode fazer, talvez, é conversar com ela, é ajudá-la a entender melhor o que está acontecendo com ela, para que ela sinta a necessidade de procurar terapia. Muitas pessoas, às vezes, nos procuram, os psicólogos, de maneira geral, procuram os psicólogos e querem assim, eu queria entrar em contato com você, mas eu queria terapia para o meu marido. E aí eu sempre digo assim, então peça para o seu marido me ligar. Então peça para ele entrar em contato comigo. Então a gente não pode querer terapia pela outra pessoa. O desejo de ser terapeutizado, de querer melhorar, ele precisa estar na pessoa que procura ajuda. Isso é um ponto muito importante quando a gente fala do processo terapêutico. E aí, ainda respondendo a questão da Amanda, aonde encontrar terapia, né? Bom, Manaus está cheio de profissionais, psicólogos. Agora, nesse momento de pandemia, a gente teve um boom, assim, principalmente dos atendimentos online. Então, tem várias referências de profissionais que você pode procurar ajuda, né, do atendimento online. Presencial ainda está um pouco restrito, mas já existem algumas clínicas, alguns consultórios, pessoas que estão ocupando esse espaço. No serviço público, você tem serviços na prefeitura e no governo do estado, mas é um quantitativo menor e muito voltado para os serviços de saúde já existentes, do tipo, você vai ter os CAPS, você vai ter as policlínicas, você vai ter, mas geralmente são modalidades de serviço que estão sempre muito procuradas, né? São sempre muito procuradas. E aí, por serem muito procuradas, acaba que às vezes é difícil você acessar o serviço. E aí uma terceira opção também são as clínicas e escolas das Deixa eu dar uma faculdades. travadinha aqui. Deu uma Oi, travadinha aqui. Se você puder voltar um oi. pouquinho, você estava falando. Acho que voltou já. Só voltar um pouquinho. Você estava falando que deu uma travadinha rápida.
A internet não está ajudando. Então, e você pode procurar também as clínicas e escolas das faculdades, né? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo bem? É que eu não tô te ouvindo, tá É, falhando a sua. tá dando umas travadinhas de vez em quando. Isso. Mas então, você pode procurar as clínicas e escolas das faculdades que geralmente têm um atendimento gratuito para a população. Então, é uma outra forma de você procurar o serviço. Tá. Pronto. Foi a minha internet que caiu dessa Ah, vez. Gente, ó, reforçando aqui, se você mandou uma pergunta antes, se você puder enviar mais uma vez, porque acabei perdendo aqui, né? Caiu a internet. É, mas eu lembro que a gente estava falando da pergunta da Ana Cecília, sim. que falou sobre, deixa eu lembrar aqui, a idade. Alguma coisa Ela de queria saber a de idade. critério. Isso. Se tinha idade mínima para poder começar a terapia ou não. Então, não existe uma idade mínima. A gente tem terapia, inclusive, para grávidas, né? Para gestantes, nos primeiros Legal. momentos do bebê. Tem terapia para as crianças de 0 até 5 anos, que a gente chama de primeira infância. Então, naturalmente, geralmente, quando acontecem essas questões relacionadas à primeira infância, está relacionado a alguma questão do desenvolvimento, às vezes alguma questão relacionada ao aspecto da parentalidade, os pais não sabem como lidar com esse primeiro momento. Então, são temáticas bem específicas do processo dessa idade, né? E aí são basicamente essas questões, mas não tem um critério específico do tipo, só pode fazer terapia a partir de tal idade. Talvez o que a gente consegue falar de maneira mais evidente, assim, é quando começam a aparecer as dificuldades emocionais. Então, a gente está falando aí de crianças por volta de 2, 3 anos. Alguns sinais ou sintomas do autismo, eles aparecem por volta dessa idade, de 2 a 3 anos. Manejos de impulsividade, a criança tem comportamento de querer bater. Então, são essas questões mais comportamentais e, às vezes, emocionais que aparecem muito cedo e que aí, geralmente, é o que desencadeia a procura por um profissional psicólogo para ajudar nesse acompanhamento e ajudar os pais no manejo disso. O manejo disso na escola e o manejo disso em outras circunstâncias. E aí a gente vai de 0 até a idade mesmo senil, né? Seja ela qual for, dependendo aí também a gente tem já na idade senil as questões relacionadas à memória, perda de memória, dificuldades relacionadas ao Alzheimer ou a outras doenças que aparecem já em função do próprio processo do envelhecimento. Então, de maneira geral, não existe uma idade para começar a fazer terapia. Mas em cada etapa do desenvolvimento humano, eu diria que tem algumas características do atendimento, algumas características de problemáticas que aparecem que são mais comuns naquela idade ou naquela etapa do desenvolvimento. Perfeito. Inclusive, você citou o autismo. Nós tivemos aqui uma live na semana passada falando só sobre autismo. Foi muito legal, foi muito informativo. Se vocês têm curiosidade sobre esse tema, querem saber mais, depois dão uma olhadinha que ficou salva no IGTV da Bimol Farm. Vamos lá. Aqui mais uma perguntinha. Gente, reforçando aqui para quem chegou agora, que estava na live anterior, se vocês colocaram pergunta, eu vi que tinham algumas perguntas lá. Se você escreveu uma pergunta na live anterior, se você puder escrever novamente, eu te agradeço muito, porque infelizmente a gente perdeu. Robson, atividade física, exercício físico. Ótima terapia para autistas, ajuda bastante eles a se desenvolverem. Legal. Isso, isso é. Atividade física ajuda, né? Ajuda de uma maneira geral. A gente aqui não é profissional da educação física, mas a gente pode associar o trabalho do psicólogo ao trabalho do educador físico, ao trabalho do pedagogo, ao trabalho de qualquer outro profissional para que a gente possa, então, auxiliar tanto a criança quanto o adulto, quanto o idoso, a obter os resultados que procura no processo aí, seja ele qual for. Maravilha. Eu vou voltar aqui para as minhas perguntinhas, enquanto o pessoal coloca as dúvidas deles aqui. Ah, existe algum estudo de gênero, classe social, enfim,
tipos de pessoas que mais frequentam e menos frequentam a terapia? Assim, de maneira geral, já existe algumas publicações na área da saúde, né, que as mulheres, do ponto de vista do gênero, as mulheres costumam cuidar mais da saúde do que os homens. E aí a gente tem um aspecto cultural, um aspecto social, que incide sobre essa questão dos cuidados das mulheres, né, ser maior em relação à saúde de maneira geral, né? As mulheres acabam cuidando muito mais da saúde de si do que os homens. E aí, isso na terapia também acaba sendo algo também muito recorrente. É muito mais frequente você encontrar mulheres procurando ajuda de psicólogos do que homens. Embora esse quadro ele já começa a sofrer algumas mudanças nos últimos 10 anos. Eu estou falando assim de 2010, 2012 para cá. Você já consegue encontrar homens procurando mais a terapia, querendo entender melhor algumas coisas. E aí a gente está falando mesmo de uma mudança, né, que a gente está vivendo social. Essa mudança social exige com que as pessoas se posicionem de maneira diferente na sociedade, e esse posicionamento dentro da sociedade faz com que as pessoas se interroguem, né, se questionem sobre aquilo que elas entenderam, daquilo que elas acreditam, aquilo que elas pensam para a própria vida e para as relações, e que isso naturalmente acaba precisando de um profissional para dar apoio e para dar suporte em relação a esse aspecto. Então, é uma coisa que vem crescendo, né, a procura, no caso, do gênero masculino em relação a essa questão da busca da terapia. Agora, do ponto de vista de classe, né, social, raça e outros aspectos, a gente pode falar de uma maneira, e aí eu vou só trazer uma grande informação, embora ela tenha vários detalhes no meio delas, é assim, nesses outros aspectos, a gente vai sempre perceber que quem procura mais a terapia são aquelas pessoas, ou que necessitam mais terapia, que buscam mais terapia, são aquelas pessoas que passam mais por problemas ou por dificuldades. E aí a gente está falando de discriminação, de preconceito, de bullying, de racismo, de todas essas temáticas da diversidade, do público LGBT, porque são pessoas que acabam sofrendo muito mais por essa lógica social. A gente tem uma lógica social, e essas pessoas que não se coadunam com essa lógica social dominante, né? Essa lógica social que é muitas vezes imposta por uma determinada sociedade, as pessoas que não se percebem, que não se enquadram nessa lógica, elas acabam sofrendo. E aí esse sofrimento, ele é sintomático, então é o que mais aparece dentro dos consultórios psicológicos. E um ponto assim que eu costumo dizer que é campeão de audiência dos consultórios são os relacionamentos amorosos. Eu diria que de cada 10 pessoas que se atende, 8 é para falar sobre os relacionamentos amorosos. Então tem muita gente procurando terapia e procura terapia porque não sabe como lidar com os relacionamentos amorosos. E aí a gente está falando da maneira como a gente entende o amor, da maneira como a gente entende o afeto, de relacionamentos abusivos que aparecem no meio disso, de casamentos e de noivados e de namoros, que às vezes a gente entende de um jeito, as dificuldades entre os gêneros, né, marido e mulher, homem ou mulher, ou duas pessoas, dois homens ou duas mulheres, enfim. Esse arranjo relacional, ele acaba aparecendo com bastante frequência dentro do consultório. Então, é também um aspecto bastante curioso. E eu, quando dou aula aos meus alunos que podem estar por aí, tá vendo a live, eles sabem que eu falo sempre disso, né? A gente precisa ter o embasamento científico, teórico, para poder tratar desse assunto, porque a gente não vai estar lá falando como se a gente estivesse falando, né? Dando conselho, entre aspas, porque não é esse o nosso papel. Sim. Mas a gente vai justamente trazer esses questionamentos sociais, esses questionamentos teóricos sobre as lógicas que organizam as relações amorosas na nossa sociedade contemporânea. Você citou aí seus alunos, eu sei de uma que está aqui, que é a minha mãe, que até te mandou um beijo. Sua mãe foi minha aluna, ela é maravilhosa. Beijo, Dalva. Bom, e aqui na região, tem algum grupo específico de pessoas que procuram mais terapia? Não existe um grupo específico. Aliás, a gente não tem muito estudo sobre isso aqui na nossa região. Mas a gente pode falar, talvez por conta desse momento da pandemia, a gente pode falar assim que aumentou a procura de maneira geral, generalizada em todo o país.
pelo atendimento psicológico. E aí as grandes demandas que aparecem para esses atendimentos são relacionadas à ansiedade, relacionadas a crises depressivas ou episódios depressivos em função do isolamento, né? A dificuldade para dormir, então muita insônia por conta da ansiedade e medo. Então, o medo de se contaminar, o medo de contaminar os outros. Então, assim, acabou que meio que esse cenário da pandemia, ele impôs uma agenda quase que comum, né? E aí sim, ainda nem falei aqui a questão das mortes também, né? As perdas, o luto das pessoas próximas. Então, ele impôs uma agenda que é uma agenda quase que universal, e eu imagino que quase todo mundo que está atendendo vai ter esses casos que vão aparecer de maneira mais frequente dentro dos atendimentos. Então, é um pouco isso que a gente está vivenciando. Mas aqui na nossa região, a gente não tem nenhum estudo específico que fale assim, procura mais os amazonenses ou os nortistas, né? Procuram mais atendimentos dessa característica, com aquela característica. E aí tem um ponto importante, né? Que eu acho que também é legal falar. Na psicologia, a gente tem, assim, várias formas de entender a mesma coisa. Então, a psicologia ela tem várias escolas teóricas, né? Então, como a gente fala, e às vezes as pessoas até chegam assim, mas eu fui numa terapeuta e quando eu cheguei lá eu só falava, ela não falava nada, ela só ficava me olhando. E você vai encontrar outros terapeutas que já falam bastante, né? Que já dão mais orientação, que já te perguntam mais. E aí as pessoas sempre ficam assim, ué, mas o certo é ficar calado, é não falar, tem um certo, tem um jeito, né, de fazer. Muito legal Então tocar essas nesse dúvidas ponto. tem umas dúvidas que sempre aparecem, né, dentro do consultório, que estão relacionadas a isso, e eu sempre procuro explicar que cada profissional ele tem uma abordagem teórica que ele se afilia. Então, dependendo da abordagem teórica, tem abordagens teóricas que sim, o terapeuta precisa ficar mais calado, tem uma função ali do porquê que ele está assim, o papel dele é aquele, então tem um manejo que a gente chama que é um manejo clínico, que você aprende que é característico daquela abordagem. Outras abordagens têm outras características. Então, é importante sempre que você for procurar um profissional, você saber, né, qual é a abordagem que ele trabalha, qual é a forma como ele desenvolve o trabalho dele. Você pode perguntar isso sem a menor cerimônia, isso faz parte do trabalho quando você está procurando um serviço. E aí ele vai te explicar. E pode ser, inclusive, que você comece a terapia com um profissional e você diga, eu não consegui me afinizar, eu não tive afinidade, porque esse modelo não faz muito sentido para mim, eu gosto de uma outra proposta. E está tudo bem, porque não tem a ver com o profissional ser melhor ou pior, certo? Não tem a ver com isso, tem a ver com o estilo de pessoa e o estilo de terapeuta. Então a gente diz que é tipo um casamento, assim. A gente tem que encontrar o terapeuta e a pessoa, e eles têm que estar mais ou menos na mesma sintonia para que a coisa flua, né? Então, essa matriz que flui, que é o acompanhamento psicológico, ele é essa combinação entre características do paciente, características do terapeuta, abordagem, set. Então, tem várias coisas que precisam combinar para que a coisa flua. Então, tem gente que vai dizer assim, já fui em 3 psicólogas, não deu certo com nenhuma, né? Então, assim, o fato de você ter ido com 3 psicólogas, não deu certo com nenhuma, talvez está faltando você se questionar assim, peraí, as 3 psicólogas que eu fui, elas eram da mesma abordagem, tinham as mesmas características, quais são esses elementos que eu preciso saber, até para que eu possa fazer uma busca mais orientada para aquilo que tem a ver comigo. Geralmente, as pessoas, quando me procuram assim, pedem indicação, né? Dizem assim, Alessandra, me indica um profissional, um psicólogo e tal. Eu faço algumas perguntas. Eu pergunto assim, é para quem, né? É para um adulto, para uma criança? A pessoa tem preferência se é do sexo masculino, do sexo feminino, porque até isso interfere na hora de você fazer terapia. Tem gente que se sente à vontade com pessoas conhecidas, então eu quero um psicólogo que eu conheço, que eu já tive alguma relação com ele, que eu conheço, eu já vi alguma palestra, ele já foi meu professor, qualquer coisa assim. E tem gente que não, que quer uma pessoa completamente desconhecida, totalmente fora da minha realidade. Então, esse estilo, que é o estilo que você se sente mais confortável para fazer a terapia e para falar sobre você, você precisa também reconhecer quando você vai procurar a ajuda de um psicólogo, né? Para que você possa ter mais chances de acertar o profissional que vai te acompanhar. Muito legal tocar nesse ponto aí. Infelizmente, tem muita gente que acaba desistindo, né? Porque não encontrou o profissional que deu certo ali com a pessoa.
E aí acaba desistindo. Isso. Então, gente, não E desistam. aí, Peguem as dicas aqui da isso. E aí, Alessandra. essa coisa de não de desistir é exatamente isso, assim, é você encontrar o profissional que faz sentido para você. Assim, quando a gente trabalha, às vezes a gente sempre fala assim, tem pessoas que se sentem mais à vontade com pessoas mais velhas. Como eu já sou psicóloga há algum tempo, eu lembro que quando eu era mais jovem, que eu comecei os meus atendimentos, as pessoas olhavam para mim, pessoas mais velhas, né, que já eram casadas, já tinham filhos, olhavam para mim e diziam assim: Nossa, mas você é tão novinha. Então, o fato, às vezes, de você estar com uma pessoa mais jovem dá a impressão de que você não se sente seguro. Então, assim, como eu te disse, tem uma série de combinações que são importantes para que a terapia funcione, para que a terapia dê certo, para que você se sinta confortável, que você se sinta seguro, para que você realmente tenha um clima de bem-estar, para poder se desnudar, né? Como a gente diz, para você se revelar, para você ser você ali, porque aquele espaço terapêutico é para você se sentir melhor e não para criar constrangimentos ou qualquer outras situações que acabam dificultando o processo. Perfeito. Aqui agora eu de alunos seus elogiando e com saudades também. Olha só, a Rosângela Exato. perguntou: eu, no momento, não estou com nenhum problema, porém estou passando noites vendo o dia amanhecer. Preciso de terapia ou calmante para dormir? Então, pode ser que você precise, às vezes, nem de calmante. Talvez você só precisa, talvez, colocar uma música, né? Às vezes a higiene do sono passa por isso. A gente precisa aprender a desligar os aparelhos, desligar o celular, desligar a televisão, fazer o que a gente chama, né? Alguns cuidados, alguns rituais na hora de dormir para facilitar o que a gente chama você entrar no período de sono, né? Mas se a situação não é essa, se a situação é você fica de olho aberto, pensando, 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 pensando. Então, a gente está falando de um quadro de ansiedade, de uma possível ansiedade, uma preocupação, né? Talvez, às vezes, uma situação que vai acontecer, às vezes, o próprio problema que a pessoa está vivendo, do tipo, às vezes está desempregada, está com alguma dificuldade, enfim, precisa entender do porquê essa dificuldade para dormir. Pode ser que a dificuldade seja exatamente simples, só de você não conseguir organizar o seu ambiente e nem criar um ritual. Às vezes a gente coloca uma música, coloca, né? Você vai lá na internet, tem várias músicas para relaxar, músicas para dormir. Você coloca lá, coloca o fone de ouvido, deita Meditação. na cama, faz meditação e vai embora e a música te leva e tá tudo bem e vai dar certo. Então não precisa do calmante, né? Você pode usar estratégias que são estratégias menos farmacológicas, menos relacionadas ao uso de fármaco, para poder chegar no mesmo resultado. Agora, se persiste, eu acho importante você procurar investigar e tentar entender o que está acontecendo. Então, é uma questão mesmo de autoobservação para entender o que está acontecendo. Pode ser que você precise de um profissional psicólogo, pode ser, inclusive, que você precise de outro profissional. Então, a gente pode estar falando, de repente, de um neuro, né? Porque existem distúrbios do sono associados a isso. Então, tem outras coisas relacionadas a esse processo que precisa de investigação, entender o que está acontecendo. Olha só, aproveitando o gancho aí, eu estou sempre aqui lembrando das lives que a gente já teve, né? Porque também é uma forma de ajudar quem, enfim, quem não conseguiu assistir, e aí a informação tá salva, né? Então, Rosângela, depois, se você puder dar uma olhadinha lá no IGTV da Bemol Pharma, eu lembro que a gente teve uma live com um especialista do sono. Foi uma live inteira só para falar sobre isso, com várias informações legais, importantes, com várias dicas também, inclusive sobre a higiene do sono. Então, aqui como a Alessandra falou, nesse primeiro momento acho que vale a pena dar essa conferida, tentar fazer essas coisas que, enfim, que o profissional da área fala, e aí se não der certo, né, procurar de fato o profissional indicado. Vamos lá, o Robson, deixa eu ver aqui a pergunta do Robson. Ele falou assim: sou autista adulto. Existe terapia para minha idade? Tenho 31 anos, descobri que era autista com 30. Nunca soube que tinha autismo na vida. Às vezes fico nervoso quando vou me apresentar. Existe tratamento?
Então, a questão do autismo em adultos, isso não é uma coisa incomum, né? A gente encontrar pessoas que se descobrem ou se percebem autistas, né? E isso às vezes é um diagnóstico que não foi feito, principalmente se são aqueles autistas que a gente chama que são os autistas que são funcionais. O que é um autista funcional? É aquele que encontrou uma maneira de viver na vida e a própria característica dele ajudou ele, às vezes, a passar num concurso, a lidar melhor com algumas coisas. Então, ele acabou se posicionando, né, na própria vida de uma maneira diferenciada. Às vezes, ele consegue, como eu disse, não só cargos, mas às vezes um relacionamento, filhos, e, enfim, né, toda uma organização funcional que dá certo, que está tudo bem, que é isso mesmo, mas que ele vai carregando ao longo da história da vida dele alguns prejuízos. Então, são esses pequenos prejuízos que podem ser melhorados, que podem ser trabalhados, no sentido de ajudá-lo a criar mais condições ou mais bem-estar na própria vida que ele já está vivendo. Então, não tem nada de errado com a questão do fato de você ter essa condição, né? Ou seja, você ser autista. Não tem nada de errado, ou seja, não é porque você é autista que você tem que estar, você tem um problema. Não. Você pode ser um autista funcional e está tudo bem. Agora, tem que prestar atenção, às vezes, como eu falei, nesses aspectos, que são esses aspectos mesmo da relação. Então, às vezes, o autista ele tem dificuldade para falar, ele não sabe, às vezes, lidar com algumas questões relacionadas às organizações do ambiente, algumas mudanças. São Eu vi aqui que ele aspectos que, às falou vezes, sobre ficar nervoso aparecem. em se apresentar para as Isso. pessoas. Isso, exatamente, que é justamente nessa situação de se relacionar com alguém. Então você fica com medo, você não sabe o que é, você não sabe como lidar. Então, para isso sim, é possível você melhorar esse medo, diminuir esse medo, e você conseguir encontrar um lugar mais confortável para você conseguir falar com as pessoas e não ficar tão amedrontado com a situação. Então, isso é possível. Agora, tratar o autismo aí já é outra história, porque a gente está falando de uma condição, né? De um modo de vida. E aí o autismo ele tem um espectro enorme, que é um grande espectro do autismo, que vai desde esses autistas que eu expliquei, que são os mais funcionais, que tem um prejuízo bem diminuído, até aqueles autistas mais severos, que têm um prejuízo maior, e aí esses realmente não conseguem desenvolver a própria rotina, às vezes nem os próprios cuidados pessoais, eles não conseguem desenvolver, eles precisam de uma supervisão o tempo todo. Certo. Vamos lá. Continuar aqui com as minhas perguntinhas. Se vocês tiverem mais dúvidas, gente, podem colocar aqui nos comentários, tá bom? Ah, a terapia pode resolver os problemas de uma pessoa? O que uma pessoa pode esperar da terapia? Assim, a terapia ela não resolve todos os problemas, né? Vamos colocar tirar um pouco dessa mística que às vezes a gente acha que eu vou fazer terapia e todos os meus problemas vão ser resolvidos. Porque não é exatamente assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente vai para a terapia até para poder entender que ter problemas faz parte da vida. E a gente precisa aprender a lidar com eles, né? Então você não vai para terapia para não ter problemas, você vai para terapia para aprender a lidar com os problemas. Ter as Então, se você me ferramentas, né? perguntar isso, se você me perguntar assim, então eu vou para terapia, ela resolve todos os problemas? Não, mas ela me ajuda a lidar com todos os problemas. Dependendo do estilo de vida que eu tenho, da forma como eu me entendo, então a maneira como eu me organizo, a maneira como eu entendo a vida, a maneira como eu penso as coisas. Então, sim, a terapia ela é capaz de me dar elementos sobre mim, ou seja, sobre mim mesmo, sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades. Então, ela me ajuda a me entender e, ao me entender, ela me ajuda a lidar com as outras pessoas, a lidar com as demandas da sociedade, a lidar com o mundo que a gente vive. E aí a gente fala dessa questão, às vezes, de você se cobrar muito, a gente fala dessa questão de, às vezes, você não aceitar do jeito que você é, a gente fala dessas questões todas que trazem um sofrimento muito grande e que angustiam as pessoas diante de diversas circunstâncias, principalmente nos momentos que a gente vive hoje em dia, né? Bom, a próxima pergunta, eu acho ela bem interessante, porque eu ainda vejo que tem muita gente que não sabe sobre isso. Queria que você falasse da diferença da terapia solo, que é aquela terapia que está a pessoa, mais o terapeuta, o psicólogo,
e a terapia em família ou terapia em casal? E quando, em que momento a pessoa deve procurar cada uma delas? Tá, vamos lá. Então, geralmente, a procura campeã da terapia é a terapia individual, né? Então, a gente está falando terapia individual, é essa terapia que você chamou de solo aí, que é a pessoa vai sozinha para terapia e procura ajuda para si. É possível você fazer essa terapia individual, só você e o terapeuta, e é possível você também fazer uma terapia em grupo, ou seja, com pessoas que também têm uma mesma demanda, ou uma mesma característica, ou uma mesma dificuldade. Então, imagina, você reúne 4, 5 pessoas que todas elas estão passando por uma situação de ansiedade. Então, você pode fazer uma terapia de grupo para pessoas com ansiedade, porque todo mundo está mais ou menos vivendo a mesma coisa e acaba que um ajuda o outro, e isso potencializa muito, né? A gente ainda às vezes é meio preconceituoso com terapia de grupo, mas ela tem uma capacidade de potencializar bastante os resultados para as pessoas, porque elas acabam percebendo que aquilo não acontece só com elas. Quando elas estão sozinhas com o terapeuta, a ideia que a gente tem é que aquilo só acontece com a gente. E quando a gente encontra outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente está vivendo, a gente, nossa, eu não estou sozinho nessa história. Tem outras pessoas que também passam por isso. E às vezes elas encontram formas criativas que eu não tinha pensado para lidar com as situações que são muito legais. Então a gente acaba meio que se descobrindo, se ajudando. Então cria essa vinculação na terapia de grupo. Então, no individual, você pode fazer tanto só você e o terapeuta, quanto em grupo, né? Já a terapia de casal ou a terapia de família, para a terapia de casal, ela só é indicada quando o casal, ou seja, os dois, entendem que precisam melhorar o relacionamento. Então, não é uma decisão de um ou de outro, ou uma imposição de um em relação ao outro. É muito comum, eu trabalho com casais, é muito comum às vezes, principalmente em episódios relacionados à traição, e aí eu vou falar mais das mulheres, mas isso não é uma questão exclusiva da questão das mulheres, mas muitas mulheres, elas acabam impondo para que o parceiro vá para a terapia, então o casal vai para a terapia, e aí quando para que ela possa então permanecer no relacionamento, porque aí geralmente ela quer se separar por causa da traição e o marido quer continuar o relacionamento. E aí ela faz uma imposição. Tá, eu fico, mas eu só fico se você for para terapia. Então ela coloca uma condição. E aí quando ela coloca essa condição, às vezes a situação cria um impasse, porque às vezes o marido ele não está interessado em fazer terapia, né? Ele só vai porque ele não quer que ela saia de casa. E aí esses detalhes desse acordo que o casal faz é muito importante para que você entenda o porquê que se vai para a terapia, qual é o motivo, quando é que o casal entende que precisa ir, né? Na maior parte das vezes, a maioria dos casais só procuram terapia quando a coisa está assim no limite, né? Já o respeito já foi embora, as traições já aconteceram, a situação está bastante crítica, né? Nunca os casais, ou nunca não, modo de dizer, né? Mas assim, dificilmente os casais procuram quando eles estão bem e que eles procuram melhorar o relacionamento. E aí, quando é que você procura para fazer terapia de casal? Então, quando o casal entende que precisa de terapia, e aí quais são as questões que podem envolver? Como eu falei, além das traições e dessas questões do relacionamento, mas o distanciamento, né? Às vezes o casal vai se distanciando um do outro por conta da rotina, por conta do dia a dia, por conta das questões. Às vezes, quando o próprio casal entende que precisa parar de brigar, tem casais que brigam muito o tempo todo, eles querem estar juntos, mas eles são tipo Tom e Jerry, sabe como a gente fala assim? Aquele casal que é igual Tom e Jerry, que se ama, mas que vive brigando. Então, às vezes, eles querem diminuir as brigas, diminuir essas diferenças. O casal, às vezes, quer aprender a se comunicar melhor, falar melhor o que sente um para o outro, né? Olha, eu quero falar, eu digo uma coisa, mas ela não entende, e aí ela fala outra. Então, problemas de comunicação são muito comuns, né, nos relacionamentos. As pessoas falam uma coisa e o outro entende outra. Então, são aspectos que podem ser trabalhados também dentro da questão da terapia de casal. E a terapia de família também é quando a família entende que precisa, como família, se organizar de uma maneira diferente. Então, a família está entendendo que ela está disfuncional, ela está entendendo que ela não está funcionando bem, que ela está talvez prejudicando um dos seus membros, que ela não está entendendo o que está acontecendo, que ela está produzindo adoecimento nas pessoas. Então, a família vai e procura como uma forma de tentar se organizar
todo mundo no seu papel, pai, mãe, filho, cada um no seu papel, se reorganiza nos seus papéis para conseguir encontrar uma melhor forma de se funcionar e de maneira cuidadosa, afetiva, amorosa, que ajude as pessoas a permanecer em família, a estar junto. Dois aspectos importantes, tanto para casal quanto para a família, que são importantes. Todos os membros, tanto do casal quanto da família, precisam querer estar juntos, né? Então, essa é uma condição. Quando há dúvidas sobre estar naquela família ou sobre estar naquele relacionamento, então a gente não tem uma indicação ainda para terapia de casal ou terapia de família. Há uma indicação primeiro para que a pessoa entenda primeiro o que ela quer, e aí a gente vai para o individual, e aí depois do individual é que se vai para a terapia. Mas pode ser também, inclusive, casais que começam, a gente quer ficar junto, e no meio do processo eles também descubram que depois não querem mais. Então, como resultado da terapia, é possível também que o resultado da terapia acabe sendo uma separação consensual, tranquila, honesta, né? Verdadeira, onde eles entendem que realmente aquele relacionamento chegou ao fim por diversos motivos. É basicamente isso. Maravilha. Eu tenho ainda aqui três perguntinhas, não sei como é que está o seu tempo, a gente já faltam oito Não, vamos minutinhos para para frente. fazer. Tá bom. Vamos lá. Gente, olha só, tem essas três últimas perguntas, então aproveitem o momento agora para vocês colocarem as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Está muito legal o bate-papo aqui. Vamos aproveitar, a doutora Alessandra, ela é maravilhosa, tenho certeza que vai conseguir responder bastante as perguntas aqui. A terapia pode servir para preparar alguém para uma mudança, por exemplo, mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de país, para mudanças bruscas, assim, né? Ela serve para isso também. Quando a gente vai para a terapia, e aí eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, quando você vai passar por um processo, né, seja ele qual for, você se precisa reorganizar esses processos de mudança, mudança de cidade, mudança de empresa, de emprego, né, mudança de profissão, mudança de condição. Você era solteira e agora você vai ser mãe, né, então você muda uma condição. Então tem vários processos de mudança que a gente vivencia que a gente precisa se preparar psicologicamente para vivenciar aquilo. Então, quando a gente se prepara psicologicamente, aí eu estou falando preparar psicologicamente, não é que a gente vai ficar imune ao que vai acontecer. É que a gente já dialoga, conversa e tem uma noção do que espera, do que esperar da situação. Então, um exemplo, talvez para quem faz mudanças, né? Então, mudar de cidade. Mudar de cidade implica numa mudança muito grande do ponto de vista da estrutura organizacional de uma pessoa. Então, ela se organiza de uma maneira. Aqui ela tem amigos, ela tem trabalho, ela tem emprego, ela conhece as pessoas da cidade e tal. Se ela muda de cidade, então quando ela chegar lá, ela vai ter que fazer amigos, ela vai ter que criar uma rede de apoio, ela vai estar, às vezes, distante da família, então ela vai ter que se virar sozinha, ela vai ter que encontrar os serviços que antes aqui em Manaus ela já sabia e em outro lugar ela não sabe como que é. Então, implica numa reorganização de vida que demanda um tempo para que você se habitue a essa nova etapa. Esse tempo, ele pode variar de pessoa para pessoa, né? Então, tem pessoas que passam por isso em 6 meses, pessoas que passam por isso em um ano, e às vezes demora um ano para que a vida lá no outro lugar se reorganize novamente e você consiga criar uma rotina diferente daquela que você estava acostumado. Então, eu estou falando isso em relação a quem muda de cidade. Mas quem muda de emprego, quem muda de trabalho, quem muda, como eu disse, de condição, para quem era solteiro e fica casado, para quem não era mãe e passa a ser mãe ou pai, para quem muda de profissão, então eu era uma profissão e aí eu largo aquela minha profissão, vou fazer a coisa que eu sempre quis na minha vida e aí eu vou empreender e vou tentar tudo de novo. Então, assim, você pensa nos riscos, você pensa nas mudanças, nos impactos que isso vai ter, quem são as pessoas que vão ser afetadas. Então, você faz uma análise, né, sobre a que a gente chama de riscos, de benefícios, qual é o custo de tudo isso, para você tomar uma decisão mais acertada, mais coerente, ou no mínimo saber o que te espera nessas condições. Então, é super indicado para essas circunstâncias também. Legal. A gente citou lá atrás sobre tipos de pessoas, de psicólogos e as abordagens. Eu queria que você falasse agora sobre as abordagens. Quais existem? Se você explicasse um pouquinho sobre cada uma delas. Tá.
Eu vou falar, existe um repertório grande, mas eu vou falar de talvez 3 ou 4 grandes grupos de abordagens que eu acho que são os mais predominantes, né, no Brasil. E aí existem algumas pequenas diferenças entre eles, mas algumas coisas importantes. Então, talvez a primeira grande escola da psicologia que vocês vão encontrar são os psicanalistas. E aí tem uma diferença bem bacana para fazer. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo. A psicanálise, ela é um campo de atuação que ela não é exclusiva de psicólogo. Você pode fazer uma formação em psicanálise, né? Então, a psicanálise ela é uma formação à parte, como se fosse uma faculdade à parte. Então, você vai ter jornalistas que são psicanalistas, você vai ter professores de história, você vai ter engenheiros, você vai ter advogados, você vai ter médicos que são psicanalistas porque eles fizeram formação em psicanálise. E existem psicólogos que são psicanalistas. Então, a psicanálise ela é uma grande escola da psicologia que muitos colegas acabam se afinizando e trabalhando com psicanálise. Então, essa é uma primeira grande escola. E ela é uma grande escola porque é de lá que vem o Freud, é de lá que vem a questão do inconsciente, é de lá que vem todas essas questões do desejo. Acho que hoje no Brasil, acho que um grande nome, né? A gente perdeu, inclusive, essa semana passada, o Contardo Caligares, que era um grande psicanalista, maravilhoso. Então, quem conhece ele, ou quem puder conhecer o trabalho dele, ele tem vídeos maravilhosos sobre psicanálise. Então, a gente está falando de uma grande abordagem no Brasil, que tem uma importância muito grande. Uma outra abordagem também que a gente vai encontrar dentro da psicologia, que são as abordagens que a gente chama, que são as abordagens mais fenomenológicas, né? São abordagens que trabalham com um aspecto mais filosófico. Então, são abordagens mais centradas nas questões da filosofia, da própria existência, do próprio sentido da vida. Então, é uma abordagem dentro da psicologia que tem essa pegada um pouco mais filosófica, que questiona mais o sentido, os significados das coisas, a maneira como cada um existe. Então, tem como a gente chama, um aporte teórico muito forte da filosofia e dos filósofos para essa abordagem, que são as abordagens fenomenológicas. Uma terceira abordagem são as abordagens comportamentais. As abordagens comportamentais são as abordagens mais conhecidas, porque elas são muito comuns no ambiente da escola, no ambiente das organizações, nos ambientes das empresas, das instituições de maneira geral, porque é aquela do reforço, do condicionamento, né, da punição, são essas abordagens que a gente chama que são comportamentais, que são focadas na mudança do comportamento. Então, elas têm essa característica que, para algumas questões, para alguns aspectos, a gente precisa realmente mudar comportamento para que possa, então, conseguir algumas outras mudanças. E aí, uma quarta abordagem, que já é o resultado aí de outras respostas da própria psicologia, que é a abordagem que eu trabalho, é a abordagem cognitivo-comportamental. Então, que trabalha com as questões da psicologia cognitiva, que a psicologia cognitiva é uma outra abordagem dentro da psicologia, e as questões das escolas comportamentais. Então, junta 2 escolas em uma só, e aí propõe um modelo de intervenção, que é o modelo cognitivo-comportamental, que é o que o pessoal costuma chamar de TCC, né? E aí tem muitos profissionais que acabam... e agora, no Brasil, principalmente, veio crescendo bastante essa abordagem, justamente porque ela tem uma capacidade também de ajudar bastante as pessoas, tanto nos aspectos emocionais, como comportamentais, quanto cognitivos. Maravilha. Bom, a gente vai caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo. E antes de encerrar, eu queria que você deixasse alguma mensagem, as suas palavras para quem está assistindo a gente agora. Isso. Bom, falar de terapia é falar de a gente se olhar, da gente se conhecer, da gente procurar ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que é fundamental a gente aprender a reconhecer essas nossas, que a gente chama fragilidades ou dificuldades, e aprender a fazer as pazes com elas. O que a gente chama de fazer as pazes com elas? É entender que nós somos pessoas que estamos em processo. Estamos em processo de crescimento, estamos em processo de mudança, estamos em processo o tempo todo. É esse processo o tempo todo que às vezes a gente não quer parar para perceber. A gente quer uma coisa estática. A gente quer ser de um jeito e a gente quer passar o resto da vida sendo daquele jeito. Como se a vida fosse
parada, né? E aí eu gosto muito de uma sabedoria que tem no Zen budismo, que fala que a gente precisa lidar com a vida como quem lida com as águas de um rio. As águas de um rio, elas correm, elas simplesmente escorrem. E quando elas encontram um obstáculo, elas contornam o obstáculo. Elas não ficam tentando passar pelo obstáculo, furar e tal. E elas tentam, vão lá e contornam. Então, essa flexibilidade, essa maleabilidade que a gente precisa ter em cada etapa da vida, em cada momento da nossa história, em cada situação que a gente vivencia, a gente precisa aprender a lidar com sabedoria em cada momento como esse. E quando a gente não souber lidar, a gente pode pedir ajuda profissional para aprender a lidar com isso, porque vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. No momento que a gente está passando agora, que é o momento da pandemia, tá tudo bem, a gente não tá bem, porque a pandemia não deixou ninguém ileso. A pandemia não tem ninguém saudável, bacana, legal. Todo mundo está precisando se cuidar. Então, se você não está legal, se você não está se sentindo bem, se você está tendo crises de ansiedade, se você não está dormindo, tá tudo bem no sentido de que assim, nós estamos vivendo um momento realmente difícil. Só isso. A gente precisa entender que a gente está num momento difícil, então não dá para exigir normalidade, não dá para exigir você ser perfeito, não dá para exigir você saber lidar com tudo, não dá para exigir de você o que às vezes a própria situação não permite, que é o momento sui generis, né? Histórico e ao mesmo tempo único que a gente está vivendo nesses dias. Então, se você não estiver legal, procura um amigo, procura alguém, mas procura principalmente se você perceber que não vai segurar essa onda, procura uma ajuda de um profissional psicólogo. Lembra das dicas que eu dei, vê qual é o psicólogo que mais tem a ver com você. Se você não souber, pergunta, a gente pode te ajudar também, pergunta. O conselho de psicologia acaba fazendo um pouco esse papel e também dá indicação de algumas pessoas que às vezes ligam para lá e procuram saber sobre profissionais. Então, ele também dá essas orientações para que a gente possa, então, perceber o que fica melhor para a gente. Então, quando a gente fala de terapia, eu convido você que nunca experimentou e que tem curiosidade, que quer saber, vai lá, vai procurar, procura um profissional, faz perguntas, vai lá no Instagram, tá cheio de gente com o Instagram aí aberto, faz lá umas perguntas, qual é a abordagem que você trabalha, como é que faz, o que é a terapia, e aí as pessoas vão te responder com certeza, bacana poder ajudar você também, tá bom? É isso. Perfeito. Ó, gente, não tem como não ser fã dessa pessoa, né? Essa mulher é maravilhosa Isso. mesmo. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma Eu não tô te vez, ouvindo. Alessandra, por Eu você. não tô te ouvindo. Opa, será que caiu de novo aqui a minha internet? Oi, 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 tá me ouvindo? Acho que não sei. Não sei o que houve. Você me ouve? Sim. Mas eu não te ouço. Sumiu. Será que o pessoal tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Coloquem aqui nos comentários, gente. Vou aguardar que o pessoal responder antes de encerrar. Eu não sei se as pessoas estão te ouvindo, mas enfim. Vou aguardar aqui um pouquinho o pessoal responder se vocês estão ouvindo ou não. Ainda tem um delayzinho, né? Demora um pouquinho para o pessoal. Ó, o pessoal tá ouvindo. Pronto, estão dizendo que estão ouvindo. Acho que só eu que não estou te ouvindo. Bom, então depois a Alessandra vai ouvir que eu vou mandar para ela os agradecimentos. Com certeza ajudou muita gente. Foi um momento de muita informação boa, de muito conteúdo bom, que vai ajudar bastante gente, com certeza. Então fica aqui a nossa gratidão por você ter aceitado mais uma vez estar aqui com a gente, Alessandra. E eu agradeço a vocês também que ficaram aqui com a gente, que comentaram, que colocaram as experiências de vocês, as dúvidas, as perguntas de vocês. Muito obrigada por participar aqui com a gente, porque esse bate-papo é para vocês também, vocês fazem parte disso também. Então, é isso, gente. Fiquem bem, fiquem ligadinhos aqui na programação da Bemol Pharma. Sempre tem coisa muito boa aqui para vocês. Se vocês perderam as lives anteriores, é só vocês correrem lá no TV da Bemol Pharma que está salva. Então, estão todas salvas lá. E é isso. Fiquem bem. Se puder, fiquem em casa. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.